sobre a faixa de Gaza e também falou sobre as ameaças dele de sobretaxar os países do BRICS caso o grupo siga com as propostas de diminuir dependência do dólar no comércio internacional. Vamos ver o que disse o presidente Lula mais cedo. Nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Ou seja, presidente, isso é simples, é muito democrático. Não há por que ficar tentando colocar uma questão ideológica nisso. Bom, Reinaldo, tá aí a fala do presidente Lula. Vale lembrar que nesse instante o dólar está tendo uma leve alta, meio ponto percentual, cerca de meio ponto percentual, mas foram 12 sessões seguidas de queda, né? Mostrando que aquele pico que teve, me parece que foi um pico esquisito, né? Um pico exagerado, não, Reinaldo? Não sei o que você acha, qual a sua análise sobre isso? Escrevi sobre isso hoje, né? Porque, veja só, ontem o dólar atingiu a sua mais baixa cotação, né? Chegou a 5,75 no dia em que a China anunciou as retaliações, né? Que, evidentemente, provocam aí turbulências. Não sei agora esse ralizinho, esse aumento, não quer dizer que vai ficar nisso, pode ser que se ajuste um pouco. Nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Entrou aí o Ele Lula. tem que saber. Oi, o Lula entrou de novo. Não, pode deixar o Lula, que é mais importante que o Reinaldo Azevedo, sem dúvida nenhuma. Acho que o pessoal queria mostrar a coluna, né? O texto que você escreveu, aliás, aqui, ó, dólar 5,75 com a retaliação da China. Como é que é? Os mercados. Erraram ou especularam? Veja só, dólar a 6,27, como aconteceu, né, no dia 18 de janeiro, eu disse, começou, então, a eleição de 2026, é claro que aquilo havia especulação, essa história, os mercados somos todos nós, claro que somos todos nós, mas há aqueles que fazem preço e os que não fazem preço, né? Foi uma reação exagerada, o pacote de gastos do governo é insuficiente, ainda tem a questão do imposto de renda. Veio essa cascata, o dólar chegou a 6,27, agora observe, né? Depois o Trump assume e a tarifa? Não, ele ainda não pôs tarifa, ainda não impôs tarifa, e o dólar foi caindo, 12 sessões de queda, né? Então é claro, veja só, se o dólar chegou a 6,27, porque havia vulnerabilidade fiscal no Brasil, como apontavam aqueles que justificavam essa barbaridade, a vulnerabilidade fiscal desapareceu e agora o dólar volta a 5,80, porque o Trump ainda não impôs as suas tarifas para valer? Não, mas com a China, em tese, já estão valendo, né? Vão começar a valer daqui a pouco. Ninguém recuou, nem os Estados Unidos recuaram das tarifas sobre a China de 10%, nem a China de uma tarifa de até 15%, limitando, inclusive, exportações para os Estados Unidos, né? Então, é claro que aquele rally daquele período, né, aquele absurdo dólar nas alturas, é evidente que, na hipótese mais benevolente, havia um erro de leitura muito grave. Na menos benevolente, havia algumas concertações ali, se fez aposta, ou Lula vai acabar caindo no curso do mandato, ou então seu mandato será inviabilizado ou chega se arrastando até 2026, e aí então aparece um candidato, aquele candidato nem isso, nem aquilo, enfim, né? Tomar cuidado para não rolar um tchê aí, né? Mas, enfim, voltou a coisa para uma certa normalidade, né? Demonstrando que, evidentemente, aquele preço era um preço injustificado, insustentável e absurdo. Até porque o Brasil cumpriu, né, o governo cumpriu a meta fiscal, é bom que se diga, né, com déficit de 0,09 dentro do intervalo. E não fosse a safadeza do Perse, safadeza, porque prorrogar aquela desoneração foi um absurdo de um setor que está ultraaquecido.
né? Não fosse de eventos, etc., hotéis, não fosse a safadeza do Perse e não fosse a aberração da desoneração dos 17 setores, que só vai acabar plenamente em 2028, o país teria tido superávit primário. Teria havido superávit primário. Né? Ontem, aliás, o Hugo Mota andou dando um monte de entrevistas e disse: o Brasil precisa, o governo precisa cuidar mais dos gastos, não tem mais espaço para ampliar a receita. Não tem espaço para ampliar a receita? Por quê? O governo criou algum imposto novo? Que eu saiba, passou a taxar super ricos, meu porteiro pagava imposto de renda, por que gente de fundos exclusivos não pagava? A condição de nababo garante a isenção de imposto de renda? Né? Meu porteiro paga imposto de renda, mas quem tinha offshore não pagava? Onde tem a supertaxação do governo? Isso é uma mentira. Isso não existe, nunca existiu. Aí diz o Mota: vamos cortar despesas. Vamos. O governo corta sozinho ou o Congresso é que decide? O pacote de gastos do governo que foi para o Congresso voltou menor. Não é? Emendas, por exemplo, eles retiraram de lá. Né? Quem foi que prorrogou o PERSE? Foi o governo ou foi o Congresso? Quem foi que prorrogou a desoneração dos 17 setores? Foi o governo ou foi o Congresso? Quem foi que impediu que o país tivesse superávit agora? Foi o governo ou foi o Congresso? Né? Mas eu acabei derivando aí, deixei essa questão lá das tarifas. Olha aqui. Fazer o quê? Bom, mas isso é o que todo mundo vai fazer. Né? Isso é o que todo mundo vai fazer. Se o Trump já botou na mira a União Europeia, tanto é que a Ursula von der Leyen, nós estamos vendo, está fazendo esse discurso um pouco catastrofista. Né? Se houver taxação da União Europeia sobre a taxação, é claro que vai haver reação. Assim como ele sobretaxou México e Canadá, 25%, e os dois fizeram imediatamente a mesma coisa. Então vamos suspender por um mês para ver como vai ser. Vamos ver se eles vão realmente combater essa cascata, o tráfico de fentanil. Né? Né? Claro que isso é um mero pretexto, aliás, um tanto ridículo. Né? Eu diria, até fazendo uma certa ironia, que no dia em que os Estados Unidos liberarem a dipirona, o consumo de fentanil nos Estados Unidos cai muito. Né? Porque o consumo legal de fentanil é um descalabro. Então, recuou, mas de qualquer modo continua na mira. Com a China, ainda está valendo. A China retalhou. E se fizer isso com o Brasil, ou com os BRICS, no caso da criação de uma moeda para comércio, né? São países que também têm condições de reagir. Aliás, nos BRICS está a China. Né? Quando o Lula diz que os BRICS representam metade da população, porque tem só China e Índia ali, chegam a quase isso. Não chega a ser metade do comércio, como ele disse, mas 37%. É muita coisa. Né? Então, essa maneira, né, que o Trump encontrou de negociar, de conversar, né? Outro dia eu brinquei, acho que não sei se foi aqui ou na rádio, mas fica parecendo assim o filme de faroeste do Sérgio Leone, né? A trilogia dos dólares, né? O Clint Eastwood chega e resolve tudo com a pistola, né? Porque, ademais, ele é o mocinho do filme, não é isso? Todos são mais malvados do que ele, não é? Então a gente vai, saca e vai matando e vai resolvendo e vai limpando a área. Não é assim que funciona hoje. Não é assim, pelo menos, que deve funcionar. A Ursula von der Leyen está dizendo: as instituições criadas, né, nos 70 anos que nos separam, enfim, da tragédia, essas instituições hoje, a gente que está querendo ignorar, a gente está querendo dizer que não vale. Então, vamos para o vale tudo. É claro que no vale tudo todos morremos no final. A menos que todos se subordinem às vontades do Donald Trump. O que também não vai acontecer.
né? Então, é a velha história. Seria o caso de dizer, alguém tem de parar esse cara. Como para? Eu não sei. Adoraria essa resposta. O Congresso poderia, mas ele tem um Congresso com uma maioria republicana disposta a fazer tudo o que ele quer, né? Então, é um momento muito delicado. O mundo, as lideranças mundiais, né, que têm algum juízo, precisam se juntar e falar, olha, senhor, assim não pode ser, né? Agora, é difícil porque a gente, não me parece que ele lide com a realidade segundo critérios muito convencionais. Há especialistas em comportamento, em saúde mental, certamente tem aí um vasto campo de pesquisa, eu não estou fazendo ironia, né? Há coisas ali que não são regulares. Ele não tem a compulsão dele pela mentira, é um troço espantoso. A gente viu isso durante o debate. Pareceu jocoso ele dizer que imigrantes haitianos estavam comendo os gatos dos americanos. Pareceu, mas ele disse isso num debate em rede nacional, como se fosse a coisa mais séria do mundo, desmentido pela apuração, né, da emissora, da ABC, foi desmentido pela apuração, né? Ele sustenta e diz, eu vi isso na televisão. A criminalidade disparou por causa dos imigrantes. Não, o FBI diz que não. O FBI está mentindo. Porque o FBI está contaminado pela ideologia, pelas esquerdas e pela não sei o quê. Negócio do resort, Gaza, vai ser uma maravilha. Todo mundo com quem eu falei gostou. Vamos fazer lá uma Riviera. E não parece que ele está promovendo limpeza étnica. Vamos ver como é que o mundo reage a isso. Enfim, há outros países no cenário internacional. Ele não está sozinho, né? A reação tá forte, né? Tem até uma matéria do UOL que diz Trump contra o mundo. E é mais ou menos por aí, né? Porque ele tá se achando realmente o presidente do mundo, né? Vamos pro intervalo, na volta a gente vai falar mais sobre o presidente Lula, na entrevista que deu mais cedo, sobre a disputa de 2026, ele disse que está muito tranquilo em relação ao processo que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe. Falou que está tranquilo sobre o processo, depois que for julgado ele vai ver o que acontece, mas que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice, de presidente ou do TSE, essa absolvição não merece. Palavras do presidente Lula e a gente traz mais e a análise do Reinaldo daqui a pouco. Até já. Bom, Reinaldo, ainda sobre Trump, ele tem esse poder todo. Me parece que, assim, nas questões comerciais, todo mundo perde, né? A gente já ouviu aqui vários analistas, a presidente Dilma sempre teve razão, né? Ninguém vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder. Todo mundo tá perdendo com essas atitudes do Trump aí. Perdem os Estados Unidos, perde a China, talvez perca o Brasil. E aí, Reinaldo? Olha, é claro que ele não tem esse poder todo, né? Não esse, pelo menos, impor a sua vontade. Saiu um artigo, Gideon Rackman, no Financial Times, ele é o principal cara ali de relações internacionais. Ele está dizendo o seguinte: o que o Trump está fazendo é jogando o mundo no colo da China, não é? Porque se o objetivo dele era... vamos lá. Qual é o principal problema do mundo hoje? E nisso, democratas e republicanos concordavam. A China, ameaça da China, ameaça da China. Como é que a gente contém a ameaça da China? Hostilizando todos os aliados. Você já viu isso? Eu nunca vi isso. As principais... Sim, ele sobretaxou a China. A China respondeu. Mas ele também sobretaxou o Canadá, que é aliado dos Estados Unidos.
O México, aliado dos Estados Unidos, a ameaça recai sobre outros aliados. Né? A União Europeia. Que tipo de líder ameaça os seus para enfrentar o seu adversário principal? É Isso verdade. não faz sentido. E é o que Estamos estão fazendo. voltando aqui, ó. Voltando para toda a nossa audiência, Reinaldo, aqui para o YouTube a gente estava comentando, né, sobre o Trump contra o resto do mundo, porque é mais ou menos por aí mesmo que tem acontecido. É ele contra o resto do mundo e, insisto, brigando com seus aliados. Né? Fosse uma briga de rua, ele resolveu pegar e estapear sua própria turma para vencer o outro lado. Faz sentido? Não parece fazer. Verdade. Olha, antes do intervalo a gente prometeu falar sobre o que disse Lula, o presidente da República, mais cedo, sobre uma eventual disputa em 2026, falou até sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. Vamos ver. As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Eles deveriam acreditar que eles são inocentes e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Bom, tá aí, Reinaldo. Eu começo discordando da última frase, né? Não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Infelizmente, há. Ganhou. Ele já ganhou. Então, presidente, sim, eu acho que o Lula é um político. Se o Bolsonaro se tornasse, não vai, elegível, né? Ele disputaria, claro, com o Lula, e a disputa final seria entre os... Nem final, talvez se resolvesse no primeiro turno, não sei. Né? Porque quem seriam os outros candidatos? No campo progressista, acho que dessa vez nem o Ciro consegue emplacar, né, uma candidatura no PDT. E no campo conservador, né, acho que também não surgiria. Né? Então, talvez se fizesse o segundo turno no primeiro. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Né? Agora, de qualquer modo, cabe ao Lula, sendo ele um político disputando com o Bolsonaro, ele fala isso: se disputar comigo, vai perder. Você acha que perde, Reinaldo? Segundo a avaliação de um e de outro, a rejeição de um e de outro, até mesmo na pesquisa da Quest, né, a rejeição do Bolsonaro é maior. Mas eleições são processos dinâmicos. A gente nunca sabe. Né? Então, certeza de que o Bolsonaro perderia, isso não tem. Temos o seu objetivo. O Lula não ganhou por uma diferença de 10, 15 pontos na eleição passada. A diferença foi de 1,8 ponto. Né? Mas, claro que o Lula, como político que vai disputar, tem de dizer isso. Né? A minha questão aí, em relação a Bolsonaro, obviamente, desde sempre, não é se ganha ou se perde, né, a eleição. Eu fui fazendo a contabilidade ao longo do mandato dele de quantos crimes de responsabilidade ele cometeu e que eram passíveis de processo de impeachment. Eu parei quando cheguei a 45. Né? E ele estava ali pelo terceiro ano de mandato. Os crimes de responsabilidade desaparecem junto com o mandato. Né? Porque o ponto extremo do crime de responsabilidade é a perda do mandato. Não tem mais mandato, não tem mais crime de responsabilidade. Ele desaparece como elemento jurídico. Né? Ele fica na história. Só que ele não cometeu só os crimes de responsabilidade, ele também cometeu os crimes comuns. Uma penca deles. Né? E que parece, chegamos perto de ter um desfecho com a eventual apresentação da denúncia ou não da Procuradoria-Geral da República, mas me parece que a denúncia virá. Né? E acho que não há como ele não ser condenado.
né? E aí se criam essas estratégias todas, a extrema-direita, desde a questão da anistia, né? E eu falo um pouquinho, Hugo Mota, nas suas entrevistas, disse, não é alguma coisa que una o Brasil, mas sim, ele reconhece que há pessoas que querem anistia, vai colocar ali para o colégio de líderes para saber se vota ou não, e quando vota, não tem muito claro, né? Bom, quanto a esse particular, se for aprovado, não será aceita pelo Supremo, né? E é simples, a anistia, já expliquei aqui em todo canto, ela tem um ethos, ela tem uma razão de ser, né? Não é assim, o Congresso pode anistiar, então ele vai lá e anistia. Se fosse assim, o Congresso anistiaria quem bem entendesse, né? O Judiciário vai e condena, a gente vai anistia, né? Um poder não pode abusar da prerrogativa de, enfim, exercer ali a sua autonomia, invadindo a competência do outro, né? E quem julga é o Supremo. Nesse caso, com absoluta certeza, o julgamento seria o que se chama o julgamento ad hoc, né? Para isso, com uma finalidade. A finalidade da anistia é desfazer aquilo que o Supremo fez para beneficiar um grupo político. Isso viola a Constituição. Muito Então bom. não faz. Né? E o outro caminho que estão tentando é a questão da mudança da lei da ficha limpa, porque a inelegibilidade de 8 anos é muito tempo. O próprio Gumota andou dizendo isso, porque a inelegibilidade de 8 anos é inelegibilidade para 4 mandatos. Bom, também isso pode suscitar guerras jurídicas, né? Desde sempre há o princípio do não desvio de finalidade. Quer dizer, você vai votar uma lei que, na verdade, não é uma lei. Não é uma lei que tem interesse geral. Você vai votar uma lei para beneficiar uma pessoa em particular, para beneficiar um grupo em particular, né? Não vai ser assim tão fácil. O Bolsonaro não será candidato. E ponto. É isso aí. É isso aí, Reinaldo. Depois